Você sabia que os açúcares não são enquadrados dentro de uma mesma classe devido ao fato de serem doces? É isso mesmo, nem todo açúcar é doce. O que eles possuem em comum são as estruturas químicas. Todos os açúcares, todos os monossacarídeos são constituídos de duas ou mais hidroxilas e estão presentes sempre a função orgânica aldeído ou cetona. Todo grupo de moléculas, toda molécula que possui, então, duas hidroxilas ou mais e função orgânica aldeído ou cetona, será enquadrado no grupo dos carboidratos dos açúcares. Se vocês querem saber mais a respeito de bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nessa primeira aula a respeito de aldeídos e cetonas, nós vamos falar a respeito dos grupos funcionais, a nomenclatura respeitando a regrinha da IUPAC e as propriedades físicas envolvendo essas duas funções orgânicas que são extremamente importantes para vários processos que ocorrem no nosso corpo, para o nosso metabolismo, são compostos que estão presentes no dia a dia, em perfumaria, na indústria farmacêutica e assim por diante. Para que a gente possa entender aqui na sequência cronológica, nós precisamos começar aqui pela identificação dos grupos funcionais. Bom, quando a gente olha aqui então para essas estruturas, e eu já mencionei isso numa aula que vai aparecer um card para vocês aqui em cima, eu disse para vocês que várias funções orgânicas possuem carbonila. A carbonila, então, é quando eu tenho um carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação. Essa carbonila, ela pode ter várias situações em que vão ser designadas funções orgânicas específicas. Os aldeídos possuem carbonilas na extremidade da cadeia carbônica. É isso mesmo. Todas as vezes que a carbonila está na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, o oxigênio está ligado por uma dupla ao carbono final, seja do lado direito ou do lado esquerdo, esse carbono vai possuir um hidrogênio ligado. Então, todas as vezes que eu tenho carbono ligado ao oxigênio por dupla, um hidrogênio e uma cadeia carbônica, nós temos a função orgânica aldeído. O exemplo que eu trouxe aqui é o etanol e o propanol. Observem que nós temos a carbonila C-O. No carbono da carbonila sempre terá um hidrogênio e uma cadeia carbônica sequencialmente aqui. Tudo bem? O etanol é conhecido como acetaldeído, que é um composto que é produzido na metabolização dos álcoois, do etanol, que é ingerido, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, e essa substância em excesso ela é tóxica, gerando os problemas conhecidos como ressaca. Tudo bem? Quando a gente tem a carbonila agora entre dois carbonos, ou seja, nós temos cadeia carbônica tanto para a direita quanto para a esquerda, nós vamos ter agora a função orgânica cetona. E a cetona mais simples que nós podemos ter será a cetona com 3 carbonos. Não tem como ter aqui função orgânica cetona com 1 ou 2 carbonos, porque a exigência é que a carbonila esteja entre duas cadeias carbônicas, ou seja, tem que ter um carbono na direita e um carbono na esquerda em relação à carbonila. Então, carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, do lado direito tem que ter um carbono, do lado esquerdo tem que ter outro carbono. E a cetona mais simples que nós temos, então, é a propanona, e aqui do lado direito eu trago a butanona, que é a cetona que possui 4 carbonos. No caso das cetonas, a carbonila não está na extremidade, então geralmente quando está acima de 4 carbonos, a gente precisa numerar aqui a posição em que a carbonila se encontra, mas nós vamos ver isso com detalhes quando a gente for falar a respeito de nomenclatura.
Então, quando a carbonila está na extremidade e tem um hidrogênio ligado na carbonila, função orgânica aldeído. Quando nós temos a carbonila entre duas cadeias carbônicas, função cetona. Essa propanona é conhecida comumente como acetona, que é um composto utilizado no dia a dia como removedor de esmaltes, por exemplo. Tudo bem? Essas duas funções têm características parecidas, fazem reações parecidas e, portanto, nós precisamos conhecer o grupo funcional pertencente a essas duas funções. Com relação à nomenclatura, respeitando a regrinha da IUPAC, nós vamos manter aqui as mesmas regras que nós já estudamos, e a gente já está fazendo isso de forma exaustiva para ficar bastante entendido. Mas aqui nós vamos respeitar então os prefixos, os infixos, e nós vamos trocar somente aqui o sufixo. Sufixo para hidrocarboneto é O, como a gente já viu bastante vezes. No caso dos aldeídos, esse O será substituído por AL, AL. Esse AL vem de aldeído. No caso das cetonas, o O do hidrocarboneto, do alcano correspondente, será substituído por ONA. Então, no caso do aldeído, sempre termina em AL, é o sufixo, e ONA é o sufixo para cetonas. Esses compostos estão presentes no dia a dia, estão presentes em compostos naturais e geralmente também aparecem alguns nomes comuns. Como que eu faço então? Vamos para esse primeiro exemplo aqui. A carbonila de aldeídos obrigatoriamente aparece na extremidade da cadeia carbônica. Então eu não preciso representar a posição da carbonila porque eu sei que ela sempre vai estar no carbono da extremidade. Mas reparem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal e no carbono de número 3 nós temos uma ramificação que é o grupo metil que está aqui em cima. Observem que essa estrutura é a estrutura de linhas. Cuidado com a estrutura de linhas, porque ela aparece bastante, mas geralmente vocês têm dificuldade de reconhecer. Eu não estou representando o hidrogênio aqui, porque na estrutura de linhas, os hidrogênios podem ser suprimidos. Eu não preciso mostrá-los quando eles estão ligados diretamente a um carbono, que é o que acontece aqui para o aldeído. Mas eu tenho que saber que esse carbono que está representado aqui, eu estou demonstrando somente 3 ligações para ele. 2 com o oxigênio da carbonila e uma com esse carbono vizinho. Ou seja, carbono faz 4 ligações, está faltando uma. Essa uma que está faltando é exatamente do hidrogênio que está presente, mas não está representado. Então eu preciso saber que aqui tem um hidrogênio, porque senão eu não consigo entender que ali tem um aldeído. Grupo metil no carbono de número 3, eu represento 3-metil, as regrinhas de sempre. But, indicativo de 4 carbonos na cadeia principal. An, porque só tem ligações simples. Al, que é o sufixo de aldeídos. Observe mais uma vez aqui do lado, para essa molécula aqui. Eu tenho de novo a carbonila na extremidade da cadeia carbônica. Esse carbono só está aparecendo 3 ligações, portanto a quarta é um hidrogênio. Eu sei disso, portanto aqui tem um aldeído. E aqui no carbono de número 4 eu tenho uma insaturação. A insaturação está presente na cadeia principal, eu tenho que mantê-la na cadeia principal. Aqui já aconteceu isso, mas agora a numeração vai obedecer à regrinha do aldeído. Aldeído e cetona têm prioridade em relação às insaturações. Portanto, o carbono da carbonila do aldeído é o carbono de número 1 e a insaturação está presente no carbono de número 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Então, portanto, pente, porque são 5 carbonos, separado por hífen 4 em é indicativo de insaturação, é indicativo de dupla, de um alceno presente aqui na estrutura da cadeia carbônica, e eu represento o número inicial da insaturação e em, que é indicativo da dupla.
sufixo al indicativo de aldeído. Portanto, pente 4-enal é este composto. A partir do nome, eu sou capaz de desenhar aqui e escrever a estrutura química do pente 4-enal, assim como de qualquer um outro composto aqui representado. O último aldeído aqui, observem que nós temos duas carbonilas na extremidade. Aqui tem um hidrogênio, aqui também tem um hidrogênio, portanto, C-OH, C-OH, que é uma forma de representar esse grupo funcional. Nós temos aqui agora dois aldeídos. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, eu posso começar a representar o carbono de número 1 como sendo da direita ou o da esquerda. Nesse caso, daria no mesmo. Pente indicativo de 5 carbonos. Porque eu só tenho ligações simples. Dial, porque são dois aldeídos. Dial. Se eu quero representar a posição em que esses aldeídos estão presentes, eu posso colocar aqui, ó, pente, separado por hífen 1,5 dial. Pentanodial ou pentan 1,5 dial. Mas lembrando que esse 1,5 não é necessário, porque eu já entendo que a carbonila dos aldeídos está na extremidade da cadeia. Tudo bem? Para as cetonas, eu tenho o sufixo ona, o restante é idêntico. Observem que aqui eu tenho uma cetona cíclica, mas não é um anel aromático. Então aqui ó, o ciclo tem 6 carbonos e eu tenho um radical metil no carbono de número 2. Por que a carbonila recebeu o carbono de número 1? Porque carbonila, né, de cetona e de aldeído é prioridade em relação os radicais e as insaturações. O grupo metil está no carbono de número 2, portanto 2-metil. Isso aqui é um ciclohexano. Então seria 2-metil ciclohexano. Eu tiro o O de hidrocarboneto e coloco ona, sufixo ona. Portanto 2-metil ciclohexanona. Ciclo X é indicativo de um ciclo com 6 carbonos. Porque esse ciclo não possui insaturações, ele possui apenas ligações simples. E ona, o sufixo para cetonas. Observem aqui do lado. Aqui nesse caso, a carbonila agora já está num carbono diferente e eu preciso enumerar a posição desse carbono. Como carbonila de cetona tem prioridade sobre os radicais, obrigatoriamente eu tenho que começar a enumerar essa cadeia da esquerda para a direita. E aqui eu fiz de propósito porque eu passei aqui direto, né, para esse radical. Se eu coloco essa cadeia como sendo a cadeia principal teria 7 carbonos, mas a cadeia principal deve conter o maior número de carbonos possível e a maior quantidade de radicais. Portanto, a cadeia principal ela vem aqui para cima, possuindo 8 carbonos. E aqui, de novo, eu tenho uma carbonila referente à função orgânica cetona. C-O, carbono para a esquerda, carbono para a direita. C-O, carbono para a direita, carbono para a esquerda. Se eu começo a enumerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a carbonila ficaria no carbono 4, 5, 6, 7. 4 e 7 está 11. Começando da esquerda para a direita, fica no carbono de número 2 e no carbono de número 5. 2 mais 5, 7. 7 é menor do que 11, portanto, obrigatoriamente, eu começo da esquerda para a direita. Eu tenho 1, 2, 3 radicais metil. 2 deles estão no carbono de número 4 e um deles está no carbono de número 6. Portanto, 4,4,6 separado por hífen trimetil, porque são 3 grupos metil, oct, indicativo de 8 carbonos na cadeia principal, porque eu só tenho ligações simples, separado por hífen 2,5 diona. 2 e 5 é a posição da carbonila
das duas cetonas, portanto 2,5 diona. Este composto é o 4,4,6 trimetiloctan 2,5 diona. Parece difícil, mas a gente precisa treinar para ficar bem entendido. E a partir do nome também eu preciso ser capaz de desenhar a estrutura química. Para finalizar aqui os exemplos de nomenclatura, eu trouxe essa última cetona. Observem aqui que eu tenho a carbonila de cetona no carbono número 2, carbonila, carbono para a esquerda, carbono para a direita, e aqui eu tenho uma insaturação. A insaturação tem que estar dentro da cadeia principal. Nesse caso, então, a cadeia principal, ao invés de ter 6 carbonos, vai ter apenas 5 para incluir a insaturação. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos tem na cadeia principal e esse grupo entra como radical. Quando eu tenho um radical com 2 carbonos, lembra que 2 carbonos é etano, eu tiro a terminologia ano e substituo por il. Portanto, esse radical é o radical etil. A insaturação no carbono 4, o radical no carbono 4 e a carbonila no carbono de número 2. Carbonila de cetona tem prioridade sobre os radicais e as insaturações. Portanto, 4-etil, que é esse radical aqui, pente, porque na cadeia principal eu tenho 5 carbonos, separado por hífen 4-en. Esse 4 aqui está me indicando que no carbono de número 4 eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma insaturação de alceno. 2-ona, porque a carbonila da cetona está no carbono de número 2. Portanto, 4-etilpente, 4-en, 2-ona. Eu faço o nome a partir da estrutura e tenho que ser capaz de fazer aqui, desenhar a estrutura a partir do seu nome correspondente. No Enem, essas questões estão sendo bastante cobradas. Em 2023, teve bastante exercício relacionado com a nomenclatura e o PAC, tanto para desenhar a estrutura ou reconhecer a estrutura, como para dar aqui o nome correspondente. E aqui, para finalizar essa parte do quadro, eu trouxe uma estrutura onde já tem mais do que as funções aldeído e cetona, porque reconhecer os grupos funcionais é fundamental na química orgânica. Eu já tenho aulas a respeito disso, mas é sempre bom resolver cada vez mais exercícios e entender cada vez mais os grupos funcionais e as funções aos quais eles pertencem. Observem que aqui, eu tenho uma carbonila aqui em cima, e eu tenho carbono do lado direito, carbono do lado esquerdo. Portanto, aqui eu tenho uma cetona. Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Carbonila, do lado esquerdo e do lado direito eu tenho carbonos, portanto, cetona. Então, essa carbonila e essa carbonila, representadas pelo número 1, é referente à função orgânica cetona que nós estamos estudando agora neste momento. Aqui eu tenho uma outra carbonila, só que essa carbonila está na extremidade. E aqui eu representei o hidrogênio. Então, carbonila na extremidade. O carbono está ligado ao hidrogênio, portanto, eu tenho COOH, que é referente à função orgânica aldeído, que eu representei pelo número 2. Portanto, no número 2 nós temos um aldeído. Aqui nós temos uma hidroxila. Essa hidroxila está ligada no carbono tetraédrico, num carbono que só faz ligações simples. Olha aqui, uma ligação simples aqui, outra aqui. Uma simples com a própria hidroxila e a quarta, que não está representada, é um hidrogênio que tem presente ali. Hidroxila ligada a carbono tetraédrico, função orgânica álcool, que eu representei pelo número 5, portanto o 5 é um álcool. Aqui nós temos um NH2, ligado a carbono, que não está presente na carbonila, função orgânica amina. Portanto, aqui nós temos uma amina. E observem que aqui nós temos um oxigênio entre 2 carbonos, fazendo uma ligação simples com o carbono da esquerda e uma ligação simples com o carbono da direita.
Quando nós temos oxigênio nessa situação, nós temos função orgânica éter, que eu representei pelo número 3. Portanto, no 3, um éter. No 4, função amina. No 5, função álcool. Todas essas funções orgânicas nós já estudamos em aulas prévias. E eu sugiro que vocês assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Desse lado do quadro aqui, então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu trago as propriedades físicas envolvendo tanto os aldeídos quanto as cetonas, e essas propriedades físicas também são muito cobradas em provas diversas. Bom, primeira propriedade física que a gente tem que tentar entender são o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão é a passada do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Se a gente entende o ponto de fusão, a gente entende o ponto de ebulição e vice-versa. Então, veja bem. Aqui eu trouxe, então, uma tabela com 4 compostos, cada um deles relacionados a uma função orgânica diferente. O primeiro composto é o pentano, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos são apolares, não tem polaridade presente na cadeia carbônica destes compostos. Aqui nós temos o butanal, que é um aldeído, carbonila na extremidade da cadeia carbônica. A terceira molécula, ou terceiro composto, é a butanona, que é uma cetona. E a quarta estrutura é o butanol, que é um álcool, hidroxila, ligada a carbono tetraédrico. Observem que os 4 compostos têm massa molecular aproximadas. Então, eu estou comparando compostos que têm características ou tamanho mais ou menos iguais. O que diferencia, então, esses compostos em relação ao seu ponto de fusão e ponto de ebulição? O que vai diferenciar aqui são o tipo de interação que estes compostos conseguem realizar. Os hidrocarbonetos, nós já estudamos, eles conseguem fazer apenas interações do tipo apolar, interações conhecidas como van der Waals ou dipolo induzido, que é uma interação que ocorre para hidrocarbonetos, mas é uma interação fraca. Para a gente discutir aqui ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente tem que entender a energia que é necessária fornecer para separar estes compostos. Imagina que eu tenho um frasco contendo aqui o pentano, que é um hidrocarboneto. Quando eu começo a fornecer energia para o pentano, como ele tem interações apenas de van der Waals, que é uma interação apolar, pouca energia que eu forneço já separa esses pentanos. Quanto mais afastados, eles vão passar para o estado de gás, para o estado de vapor. Para isso acontecer, é necessário apenas alcançar 36 graus Celsius. Dependendo do dia aqui, onde nós vivemos, tem dia que essa temperatura já é alcançada. Ou seja, se a gente coloca o pentano a essa temperatura de 36 graus Celsius, ele já passa para o seu estado gasoso. Agora, o butanal e a butanona, que são aldeído e cetona respectivamente, são compostos que têm carbonila. A carbonila, nós já temos aqui o oxigênio ligado a carbono. Então, nessa extremidade ou nessa parte da molécula, nós temos diferença de polaridade. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, atrai os elétrons do carbono para cima dele. Então, aqui fica com uma carga parcial negativa e o carbono com uma carga parcial positiva, porque elétrons têm carga negativa. O elétron fica mais próximo do oxigênio. Portanto, são moléculas polares. Moléculas polares, além das interações de van der Waals que eles já fariam, ainda tem um tipo de interação conhecida como dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Interações do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, os dois termos são sinônimos, deixa o aldeído e a cetona mais próximos e eu preciso fornecer uma energia maior para separar estes compostos. Então, se eu tenho um frasco de butanal para que passe do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado de gasoso, eu preciso alcançar 76 graus Celsius.
A butanona eu preciso alcançar 80 graus Celsius para passar do estado líquido para o estado gasoso. Por que disso? Porque as interações que esses dois compostos fazem, que é dipolo ou dipolo permanente, é mais forte do que Van der Waals. Eu preciso fornecer mais energia para conseguir separar esses compostos. E o álcool aqui correspondente, que é o butanol, a temperatura de ebulição dele é 117 graus Celsius, acima da temperatura de ebulição da água. Por que disso? Porque o butanol já tem uma hidroxila. E observem que o oxigênio do álcool, ele tem um hidrogênio ligado nele. Quando eu tenho o hidrogênio ligado a compostos eletronegativos, lembram? O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio principalmente, hidrogênio ligado a esses compostos possibilita, a esses átomos, possibilita fazer uma interação que é conhecida como ligação de hidrogênio. Essa interação, conhecida como ligação de hidrogênio, é a mais forte que nós conhecemos. Portanto, para eu separar aqui o butanol um do outro, eu preciso fornecer uma energia ainda maior. Então, o que mantém as moléculas unidas são as interações que elas realizam. O pentano só consegue fazer interação do tipo Van der Waals. O butanal e a butanona conseguem fazer interações do tipo dipolo permanente, enquanto que os álcoois, por ter hidrogênio ligado a átomos eletronegativos, como o caso do oxigênio, por ter uma hidroxila, fazem interação do tipo ligação de hidrogênio, que é a mais forte das três, portanto, tem o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição, consequentemente. Tudo bem? Uma outra propriedade física muito discutida é a solubilidade desses compostos, por exemplo, na água. Quando a gente pensa no hidrocarboneto, ele é apolar. Quando eu misturo um hidrocarboneto com água, ou tento misturar, os dois não se misturam, porque compostos apolares não se misturam com compostos polares. A água é um composto polar, possui polos, o oxigênio com carga parcial negativa, o hidrogênio com carga parcial positiva. Então, a água, como é um composto polar, ela só solubiliza, ela só se mistura bem em compostos polares, que é o que acontece para aldeídos e cetonas que têm uma massa molecular pequena, que tem baixa massa molecular, ou seja, aldeídos e cetonas pequenos. O exemplo que eu trouxe aqui é a propanona, conhecida comumente como acetona. A acetona é 100% solúvel na água. Por que disso? Porque quando a acetona, que tem essa extremidade polar aqui da carbonila, carga parcial positiva no carbono, carga parcial negativa no oxigênio, se aproxima da água, a água consegue solvatar aqui a propanona, a acetona, e misturar a acetona nas moléculas de água. Portanto, a acetona e cetonas e aldeídos pequenos são 100% solúveis em água, por conta da sua característica polar. Quando vai aumentando a cadeia carbônica, tanto dos aldeídos quanto das cetonas, como nesse caso aqui eu coloquei uma cadeia carbônica extensa tanto para a esquerda quanto para a direita, não é que perdeu essa característica polar aqui não, tudo bem? A característica polar da carbonila permanece. Só que a água, nesse caso agora, ela fica com dificuldade de se aproximar dessa extremidade polar aqui, porque a cadeia carbônica é muito grande. Então, impede a água de conseguir chegar aqui o tempo todo na parte polar dos aldeídos e das cetonas. Portanto, aldeídos e cetonas, apesar da sua característica polar, quando tem uma massa molecular alta, quando são compostos grandes, geralmente vão perdendo a solubilidade na água. Tudo bem? A explicação é sempre a mesma. Olha só, o que é uma interação do tipo dipolo-dipolo para não ficar dúvida? O exemplo que eu trouxe de novo aqui é da acetona. A carbonila apresenta uma polaridade. O carbono
doa a sua densidade eletrônica para o oxigênio, dando aqui ao oxigênio uma carga parcial negativa, deixando o carbono com uma carga parcial positiva. Quando eu aproximo uma acetona de outra acetona, essa aqui tem a mesma característica. Carga parcial positiva no carbono, carga parcial negativa em cima do oxigênio. A carga parcial negativa dessa acetona de trás aqui, ó, interage com a carga parcial positiva da acetona da frente. Observem que o oxigênio, que tem carga parcial negativa, se aproxima dessa outra acetona e interage, por interação conhecida como dipolo-dipolo, da acetona da frente, porque o carbono aqui tem uma carga parcial positiva. Então, essa extremidade aqui da carbonila é polar, permitindo esse tipo de interação. E a solubilidade em água é a mistura desse composto polar com água, mas o raciocínio é o mesmo, porque a carbonila possui polaridade. Tudo bem? Compostos grandes não permitem a aproximação da água, portanto, não se solubilizam tão bem assim em compostos polares. Tudo bem? Na próxima aula a respeito de aldeídos e cetonas, nós vamos discutir a respeito de reações químicas envolvendo estes compostos, principalmente devido à presença da carbonila, ok? Quando a gente estiver aqui nomeando, respeitando a regrinha da IUPAC, a função orgânica ácido carboxílico e seus derivados, nós vamos perceber aqui que a carbonila de aldeídos e cetonas vão entrar como radicais e recebem nomes específicos, porque os ácidos carboxílicos são, ou é a função orgânica que possui a maior prioridade de todas em relação às que nós já estudamos. Portanto, todas as outras que estiverem presentes vão entrar como radicais. Tudo bem? Mas isso é aula ou assunto para um outro momento. Neste momento, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido a explicação, que vocês consigam reconhecer a presença de aldeídos e cetonas quando vocês virem compostos, quando vocês forem realizar uma prova que tenha estrutura química perguntando função orgânica ou características físicas, ou mesmo dando aqui a nomenclatura, que vocês já estejam capacitados e prontos para continuar estudando, se aprofundando e resolver exercícios de uma forma mais eficaz e aprender de forma significativa. Se esse vídeo chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.